Quarto bimestre, unidade 4, o processo nos tribunais. Os artigos que tratam a respeito dessa unidade se encontram do 926 até o 993 do Código de Processo Civil. Primeiramente, cabe nós tratarmos da competência dos tribunais. Acabamos de ver na unidade anterior, no bimestre anterior, a competência recursal, ou seja, para processar e julgar todos os recursos que nós estudamos na unidade anterior. Também é da competência dos tribunais o reexame necessário. Lembram lá do artigo 496, a remessa obrigatória de determinadas decisões? Isso nós vimos lá na matéria sobre sentença. E ainda a competência originária dos tribunais, seja em razão da natureza da lide, das pessoas que estão em lide, ou mesmo uma natureza política, fazendo com que algumas ações sejam da competência originária dos tribunais, ou seja, são ações que são interpostas diretamente nos tribunais e lá eles vão processar e julgar estas ações. Bem, vamos passar para as disposições gerais do processo nos tribunais. Então, nós temos o 926, o 927, o 928 para tratarmos sobre disposições gerais. E eu começo, obviamente, com o 926. E vamos lá, vamos pegar o Código de Processo Civil, vamos ler aqui o caput do 926, que dispõe: os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. É, pela primeira análise, uma regra óbvia, que não precisava ser enunciada. Que se percebe pelo que seria o inverso da regra. Vocês façam a leitura invertida. Então, os tribunais não devem uniformizar a jurisprudência, nem mantê-la estável, íntegra ou coerente. Então, obviamente, está dito um enunciado ali que traz uma obviedade sem tamanho. Mas o que é que existe por trás, então, desta regra que acabei de criticar aqui para vocês? Ela revela uma preocupação com a desuniformidade da jurisprudência brasileira. Isso é um problema. Embora o dissídio jurisprudencial ele seja saudável, decisões totalmente contrárias geram insegurança jurídica, geram descrédito com o Poder Judiciário. E também revela esse dispositivo essas mudanças repentinas. Hoje o tribunal entende de uma forma, amanhã, semana que vem, entende de uma forma totalmente contrária. Então isso vai comprometer a segurança jurídica. Assim, o novo Código de Processo ele estimula e cria condições mais favoráveis para que se produza uma jurisprudência estável e uniforme. Então, é muito comum essas mudanças repentinas lá em planos econômicos, em matéria tributária, em matéria previdenciária. Um outro ponto importante que eu quero destacar aqui ainda no 926 é a questão do grau de obrigatoriedade de respeito à jurisprudência dos tribunais superiores. Então, quando nós dizemos que há um grau forte de obrigatoriedade, então nós estamos falando de uma não observância de uma jurisprudência que vai desrespeitar um acórdão do STJ ou do STF, E ela é tão forte que enseja a reclamação. Reclamação nós vamos estudar lá no final do bimestre. O grau de obrigatoriedade do respeito à jurisprudência pode ser médio. Aí é quando há um desrespeito a um precedente, que também nós já vamos estudar. Mas também pode ser um grau de obrigatoriedade fraco.
Então, seria uma questão meramente cultural, não ensejando maiores problemas. Então, mais um ponto aqui que eu quero destacar, que são os princípios que devem ser levados em consideração quando da decisão, quando da interpretação do caso concreto. Então, quando os julgadores vão decidir. Princípios básicos do Estado Democrático de Direito, os princípios da liberdade, da igualdade e da segurança jurídica. Aí, quando se percebe que a norma é resultado da interpretação, abre-se espaço para pensar que a decisão judicial não é só um meio de solução de casos concretos, mas também como meio para promover a unidade do direito. E aí que vão acontecer os precedentes brasileiros, né? Assim, em certos casos, as razões da justificativa das decisões servirão para reduzir a indeterminação do discurso jurídico, servindo, portanto, como concretização reconstrutiva do direito. Está aqui, né, a justificativa para nós termos os precedentes no novo CPC, né? Então, é uma das novidades no Código de Processo Civil de 2015, a questão dos precedentes, e é uma das questões mais discutidas e mais polêmicas do novo CPC. Falando um pouquinho desses princípios, né, eu falei para vocês o princípio da liberdade, o princípio da igualdade, o princípio da segurança, e só para dar uma explicadinha, não deixar isso aqui passar em branco, o princípio da liberdade tem por base o espaço de ação e os efeitos jurídicos ligados às opções sociais. Tá? Então, isso gera uma análise da decisão no sentido de ter o princípio da liberdade como fundamento. Já o princípio da igualdade é aquele que vai fundamentar uma decisão, sabendo que todos sejam iguais, né? Ou melhor, todos sejam tratados iguais perante a ordem jurídica. E o princípio da segurança é aquele que vai dar estabilidade das decisões, né? Então, só fazendo essa explicação talvez necessária neste momento. Um outro ponto que eu vou tratar, e é o último ponto aqui do caput, porque em seguida nós vamos ver os parágrafos do artigo 926. Então, nós vamos falar agora dos tribunais. Dos tribunais que o caput do 926 menciona. Os tribunais, está ali escrito, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Bom, eu coloquei aqui no slide a separação entre Cortes de Justiça e Cortes Supremas. As Cortes de Justiça são voltadas à justiça, ao caso concreto, ou seja, controlar a interpretação dos fatos da causa, da prova produzida e do direito aplicável ao caso concreto, e ainda fomentar o debate a respeito das interpretações. Então, as Cortes de Justiça, tribunais de justiça e tribunais regionais federais, então, uniformizam a jurisprudência. Já as Cortes Supremas, STF e STJ, elas vão interpretar o direito a partir do caso concreto e dar a última palavra a respeito de como deve ser entendido o direito constitucional e o direito federal. Então, devem dar unidade ao direito a partir de solução de casos que sirvam como precedentes para guiar a interpretação futura do direito. Então, como eu acabei de mencionar, as Cortes Supremas, STF e STJ, dão unidade à jurisprudência. E eu faço a pergunta:
O caput do 926 se refere a cortes de justiça ou cortes supremas, quando dispõe que devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. A resposta é que uniformizar é tarefa das cortes de justiça, que têm o dever de controlar a justiça da decisão de todos os casos a elas dirigidos. Bem, vamos analisar agora os parágrafos 1º e 2º do artigo 926, que dispõe: parágrafo 1º. Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes à sua jurisprudência dominante. Parágrafo 2º. Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. Muito bem. Esses parágrafos que eu acabei de ler, eles trazem a jurisprudência, a súmula e os precedentes. Por isso, nós precisamos estabelecer uma diferença entre eles para que não haja confusão ao longo dos nossos estudos. Uma primeira diferença, antes de eu fazer a leitura aqui da definição, é que tanto a jurisprudência como a súmula, elas podem ter origem de qualquer das cortes, seja a Corte Suprema ou a Corte de Tribunais, né, a dos tribunais. Já os precedentes, só do STF e do STJ que eles podem emanar, então somente das Cortes Supremas. Bom, então vamos lá. Jurisprudência. Tradicionalmente, é a atividade de interpretação da lei feita pelas cortes para a solução de casos, cuja múltipla reiteração gera a uniformidade capaz de servir de parâmetro, não gozando de autoridade vinculante. Súmula. Súmula jurisprudencial. Tradicionalmente se constitui um resumo da tese jurídica adotada reiteradamente pela jurisprudência de um tribunal, consideradas um método de trabalho a fim de ordenar e facilitar a tarefa jurisdicional, não gozando de força vinculante. Porém, o novo CPC, conforme eu fiz essa leitura dos parágrafos, outorga outro sentido ao termo jurisprudencial e súmula para determinados casos, ao estabelecer força vinculante a eles de acordo com o artigo 927. Esse artigo prevê a existência dos precedentes. Então vejam que tanto a jurisprudência como a súmula jurisprudencial, elas vão adquirir uma outra definição que não é essa que eu acabei de ler para vocês. Essa jurisprudência, essa súmula jurisprudencial, elas continuam existindo, mas em alguns casos a jurisprudência e a súmula, elas vão ter força ou determinar força vinculante, ok? Então, nós teremos essa outra roupagem a respeito da jurisprudência e da súmula por conta da existência dos precedentes. Precedentes. Bom, aqui está a grande novidade. Não são equivalentes às decisões judiciais. Por quê? Porque são razões generalizáveis que podem ser identificados a partir das decisões judiciais, ou seja, da justificativa das decisões judiciais, tá? Que é o ratio decidendi, né? A fundamentação, o que levou a decidir desta ou daquela maneira. Como eu disse, os precedentes emanam das Cortes Supremas e são vinculantes.
Os casos de precedentes nós vamos encontrar no artigo 927, que em seguidinha nós já vamos estudar. Interessante aqui destacar que nos precedentes não há padronização das decisões, como acontece lá nos recursos repetitivos que nós vimos no bimestre anterior. Tá? Então, estabeleçam bem essa diferença. E um outro ponto que eu quero deixar bem explicado aqui são os elementos de uma decisão. Tá? Lá a fundamentação, vocês também já sabem fazer decisões, sentenças, né? Vocês lá deram a fundamentação e a motivação. Nós podemos dividir esses elementos lá da fundamentação em dois. Nós temos as razões generalizáveis e as razões circunstanciais. As razões generalizáveis que são a ratio decidente. Então, é de lá que nós poderemos ter, então, um precedente. Já as razões circunstanciais, elas não são essenciais, por isso que elas não vão ser ratio decidente. Então, elas são obter dictum, porque não são essenciais. Tá? Então, só para que vocês tenham esse esclarecimento a respeito das decisões. Artigo 927. É no 927 que nós vamos encontrar os casos de precedentes. O caput dispõe: os juízes e os tribunais observarão. Vejam, aqui estamos tratando da obrigatoriedade das decisões no sentido vertical, ou seja, reforça o respeito às decisões superiores, dando origem, inclusive, aos precedentes. Importante destacar que quando não se aplica o precedente, deve ser feita a distinção, ou melhor, o distinguing. O que é isso? O juiz ele vai demonstrar na sua decisão que os casos não são comparáveis, ou seja, eu já tenho um precedente e o juiz vai dizer que não aplica àquele caso que ele está julgando porque não são comparáveis. E com isso cessa a obrigatoriedade das decisões. Então, esse precedente, como eu já mencionei no artigo anterior, ele tem essa ratio decidente, né? O holding do caso. Lembrando que a ratio decidente não é sinônimo de fundamentação, porque a fundamentação como um todo, ela vai dizer respeito a um caso particular. Essa fundamentação, ela se refere à unidade do direito que está sendo julgado. A razão, a ratio, é necessária e suficiente para resolver uma questão relevante de um caso. Então, como eu mencionei no artigo anterior, lá no 926, a ratio decidente, ela é tirada da fundamentação, certo? Para que seja aplicada num caso semelhante. Bom, aí nós temos no 927 5 incisos trazendo os precedentes. E aqui é importante que a gente compreenda que os 3 primeiros casos, eles são de obrigatoriedade forte, ou seja, tem que obedecer, tem que julgar da forma como já existe um precedente. Inclusive, isso se afirma por conta que nesses 3 primeiros casos, se não for observado o precedente naquela decisão semelhante, caberá reclamação aos tribunais para manter a autoridade das decisões. Já no inciso 4, a obrigatoriedade é média e no inciso 5, a obrigatoriedade é fraca. Então, nos 3 primeiros incisos, nós temos os seguintes casos: as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade, os enunciados de súmula vinculante, os acórdãos em incidentes de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamentos de recursos extraordinário e especial repetitivos. Com exceção aqui dos recursos repetitivos,
A matéria será vista agora na sequência e vocês vão ter condições de uma melhor compreensão. Então, nesses 3 primeiros incisos, a obrigatoriedade forte, inclusive destacando que cabe reclamação lá do 988, a fim de que o precedente seja realmente observado. No inciso 4, os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional. Obrigatoriedade média. Aqui estamos tratando das súmulas jurisprudenciais, aquela que eu expliquei anteriormente, e não da súmula vinculante, por isso que a obrigatoriedade é média. O inciso 5, então, que tem uma obrigatoriedade fraca, é a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados, né? Órgãos fracionários, né? Esses são os mais importantes, né? E a obrigatoriedade, portanto, aqui é fraca. O parágrafo 1º do artigo 927, ele vai tratar do processo de identificação de um precedente, que não é fácil, é bem difícil, e isso tem gerado bastante confusão, tanto na doutrina como na jurisprudência. É esse processo de identificação de um precedente, a identificação e a aplicação do precedente, né, é essa questão que trata o parágrafo 1º, ou seja, os juízes e os tribunais observarão o disposto no artigo 10 e no 489, parágrafo 1º, quando decidirem com fundamento nesse artigo. Então, havendo precedente, ele deve levar em consideração na sua fundamentação da decisão. Então, o processo de identificação e aplicação do precedente depende da interpretação do material constante da decisão. Há, sim, um dever de identificação precisa da identidade ou semelhança entre decisões, né, entre aspectos fáticos jurídicos dos casos capazes de justificar a aplicação do precedente. Imaginem assim, eu tenho lá um precedente de que é proibido maus tratos contra os animais, né, num determinado recurso. E aí eu começo a examinar um outro recurso, então tendo que proferir uma outra decisão em que há briga de rinha, né, briga de galo. Bom, eu posso usar esse precedente já existente, né, nessa ADIM, neste mesmo caso. Então, são casos semelhantes, fáticos jurídicos semelhantes, né, capazes de ensejar um processo de identificação e aplicação de um precedente. Então, logo vai se evitar o que? A padronização e a produção de decisões, que não guarda relação com o caso concreto. Então, é preciso que o julgador identifique a aplicação do precedente. Então, ele vai ter lá 2 casos, um caso em que há o precedente já, e um caso que ele está julgando. Nesse caso, ele vai usar ou não, como eu disse, para não usar o precedente, ele vai ter que justificar, né, a distinção, né, dizendo que não são semelhantes, por isso que não é aplicado o precedente. Certo? Aqui uma crítica na questão da súmula, né? É muito criticada a súmula como origem de precedente, por quê? Porque a súmula já é um resumo de casos, então ela fica muito abstrata, né? Então ela é difícil de identificação entre casos, né? Casos semelhantes, vai ter que se olhar muito bem para a súmula, bem? Bom, aí eu coloquei que parágrafos 2º até o parágrafo 5º, nós temos ali menção à superação ou revogação do precedente, que é o overruling ou o overreading. Vejam que há necessidade de desenvolver o direito a fim de mantê-lo sempre fiel à necessidade de sua congruência social e coerência sistêmica. Então, um sistema de precedentes ele precisa ter técnicas para a sua superação. E aqui estão elas nesses parágrafos. Seja total, que é o caso do overruling, ou parcial, né, que é o chamado overreading ou transformation.
Vejam que isso tudo eu coloquei em inglês aqui, porque tem origem lá no Common Law, né? Lá nos Estados Unidos. A superação ou revogação de um precedente, ela sempre é sinalizada para o futuro, né? O qual se dá pelo desgaste de sua congruência social e coerência sistêmica. Então vejam que há aqui, como está escrito lá nos parágrafos, uma modulação do precedente. Então esse precedente ele vai poder ser revogado, ele vai poder ser superado, ele vai poder ser transformado, né? Então nós temos sim no 927 técnicas para repensar, né, revogar ou superar um precedente existente. Por fim, o 928 ele vai apontar o que para fins deste código considera-se julgamento de casos repetitivos de decisões. Então ele elenca, inciso 1, incidente de resolução de demandas repetitivas e recurso especial extraordinário repetitivos, conforme vocês já viram no bimestre anterior, inclusive, fazendo uma atividade, né? A atividade mais recente é sobre recurso repetitivo. Tá? Então, com isso nós finalizamos o módulo 1 com a análise dos precedentes, que é muito importante para o estudo do quarto bimestre.